Cara, me fala o seguinte. Meu primeiro carro foi um Fusca. Seu primeiro carro foi um Fusca? Mas meu pai não me deixou ficar com ele. Era um Fusca 69, depois ele vendeu. Você tinha quantos anos já? 18? Não, era jovem ainda. Jovem? Então... Ele disse, é teu. Eu falei, que legal. Eu tenho um carro. Eu comecei a cuidar do carro, ele vendeu o carro. Que bom, ele te colocou o doce e tirou, né? Eu comecei a dirigir num Fusca também, chamado Chapolin. Olha. Era um Fusca vermelho que minha mãe tinha. Eu aprendi a dirigir Eu nele. aprendi com 14 anos, 13, 14 anos. Eu tinha menos, eu tinha 10 anos de idade. Um menino prodígio, né? Menino prodígio. A minha filha também dirige, sabia, a Valentina? Sério? Agora eu vou ser cancelado na internet falando isso. E a Valentina dirige muito. Não é que ela dirige pouco, ela dirige muito. Olha aí, dá pra te levar pro hospital com dor de barriga. Dá, eu vou parar de falar que eu vou ser canceladaço aqui, que eu dou o carro na mão da minha filha. Mas enfim, vamos lá. Você falou da sua infância, você nasceu onde? Cara, eu sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul. Filho de uma operária de fábrica. Filho de uma operária de fábrica e de um mecânico. Nasci lá dentro de um ferro velho. E... minha jornada lá começou junto com essas experiências todas aí da minha infância, quando minha primeira experiência que eu tive de trauma foi aos 10 anos de idade. Você é filho único? Eu tenho 3 irmãs. Nós somos em 3 irmãos, tenho 2 irmãs mais velhas, eu sou o mais novo. Entendi. Dos 3. Minha mãe sempre trabalhando muito, né, como operário de fábrica, veio do interior do Rio Grande do Sul, Nova Prata. E o meu pai também perdeu o pai dele aos 6 anos de idade, ainda jovem, não teve pai, engraxava sapato, vendia laranja para se sustentar. E os dois, eles sempre fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles podiam fazer, que eles sabiam fazer. E a minha primeira experiência, assim, desafiadora mesmo, que hoje eu entendo o propósito de tudo isso, mas antes eu não entendia, foi que aos 10 anos de idade eu recebi um convite de um vizinho para ir até a casa dele. E quando eu fui para a casa do vizinho, era 10 anos de idade ainda, ele me ofereceu um brinquedo e eu entrei na casa dele, ele me levou para uma garagem, um porão, e lá ele me abusou sexualmente com 10 anos de idade. Meu Deus, cara. E ali foi um baque, assim, na minha jornada emocional, porque a partir dali começou toda a disfunção de comportamento minha lá na minha casa, né? Então, me tornei um jovem introspectivo, muito rebelde, agressivo, né? Porque a gente precisa entender que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, o meu excesso de rebeldia, de silêncio, de solidão e tal, isso era uma demonstração onde havia alguma coisa errada. Mas meu pai e minha mãe sempre trabalhando muito, eles não conseguiam perceber. Isso é um alerta para todos os pais, né? Porque aos 10 anos de idade, de alguma maneira, com essa idade, eu tive essa liberdade de acabar sendo levado para casa desse vizinho e os meus pais nem perceberam. Então tem muitas coisas acontecendo diante dos nossos olhos que a gente não percebe. Mas talvez, será que não era normal você brincar na casa do vizinho? Esse seu vizinho tinha quantos anos? Cara, esse vizinho era adulto já. Já era um adulto? Era um adulto. Meu Deus. Era um homem já. E na época era um vizinho novo no bairro. Não era alguém que tinha confiança da família. Entendi. Não, era um estranho. Um vizinho novo. E de alguma maneira eu tava solto lá no bairro e se encontrou de ter essa oportunidade. Douglas, você chegou a comentar com seu pai? Nunca falei nada pra ninguém. Eu fui começar a falar isso depois dos meus 21 anos de idade. Meu Deus, você tá com 22 agora? Amém, Deus te ouça, né? Eu sei que a cara é de 22, mas a idade é 38. Parabéns. E como é que foi? E tá, seus irmãos, você escondeu isso? Não, ninguém sabia. Mas você escondeu isso? Você escondeu? Na verdade eu fui ameaçado, né? Você foi... no sentido de não fala pra ninguém, senão... Foi mais de uma vez ou não? Não, foi uma única vez. E, obviamente, depois disso houveram outras tentativas, mas não da mesma pessoa, de outras pessoas. Mas como eu já tinha passado pela experiência, ainda eu sendo jovem, né? Apesar de pouca idade, eu já estava ressabiado, né? Então eu acabei não entrando nisso mais. Porém, isso me deixou completamente disfuncional.
Então eu comecei a ir mal na escola. Eu já não conseguia mais ir bem na escola. Eu já não conseguia me relacionar bem com meu pai, que era do sexo masculino. Então eu comecei a ter mais facilidade. Eu comecei a ter mais facilidade em lidar com mulheres do que com homem. Então isso aí, inclusive, fica um gatilho para muitos jovens acerca dessa questão de que muitas vezes a gente está vendo aí jovens que estão indo viver essa escolha, né? Dessa mudança de sexo, dessa escolha por outro sexo. Pode ter certeza, grande parte desses jovens, de alguma maneira ou de outra, acabaram sofrendo abuso na infância. Então, é um problema. Os médicos falam, né? Os médicos eu falam atendo muitas pessoas com dificuldade nesse sentido. E como é que você... Cara, é muito difícil fazer qualquer pergunta relacionada a isso. Não, mas pode fazer, tá de boa. Não, sim, porque... Tem que fazer, é bom fazer. Eu quero escolher as perguntas porque é muito difícil, não é difícil, é incomum, sabe? Porque você se portou bem, você não mudou seu sexo, você cresceu com esse trauma. Mas qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade... Porque você entendeu que isso era um gatilho pra você, sabe? A minha maior dificuldade foi entender a minha identidade. Quem eu era. Porque assim, como eu tive o meu pai, que era disfuncional dentro da minha casa... De que forma? Meu pai, ele... Por não ter tido pai, ele não foi um bom pai e não foi um bom marido, no sentido de princípios e valores. Ok. Então, traía minha mãe... Mas você repete aquilo que você teve, né? Fato. Ou que não teve, né? Faz o que não sabe. Então, ele traía minha mãe, ele tinha problema com pornografia, ele me batia extremamente agressivo. Meu pai amarrava a minha perna com corrente e cadeado na cama e me deixava ali por horas sem poder sair, para tentar me segurar e me prender.